dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está me ouvindo, mas eu estou muito feliz que a gente está tendo esse canal de contato, que a gente está matando um pouquinho dessa saudade e que a gente vai embarcar junto nesse estudo da língua portuguesa. E aí, vamos lá? Então, pega seu caderno, pega seu livro e se prepara que a aula hoje está, maravilhosa. Então, vamos começar esse nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? A definição que nós temos de figuras de linguagem é que elas são um processo estilístico que auxiliam na linguagem. Prof, como assim? O que é estilístico? Elas auxiliam na escrita, na maneira como você escreve, na maneira como você organiza as palavras. Por isso que, antes de estudarmos figuras de linguagem, nós precisamos entender as funções da linguagem. Porque entendendo o que cada função faz, a gente percebe onde essas funções de linguagem elas atuam, onde elas trabalham. Então, inicialmente, as figuras de linguagem elas atuam na mensagem. Elas se preocupam com a maneira como a mensagem ela vai chegar até o receptor. E elas ajudam a melhorar essa mensagem e acrescentam informações que muitas vezes são informações com um cunho belo ou com um cunho comparativo ou de alguma outra coisa e que vão facilitar a compreensão do receptor ou do leitor dessa mensagem, ok? Então, hoje nós vamos estudar duas funções da linguagem. A primeira delas é a gradação. O que vocês acham que é gradação? O que a palavra gradação lembra para vocês? Ó, uma dica, algo gradativo. Exatamente, algo que vai aumentando, que vai acrescentando. A gradação, ela segue essa mesma linha de raciocínio. Ela é basicamente a enumeração de ideias, de palavras, de coisas que são sinônimas ou que não são sinônimas para formar o sentido do texto, para formar o sentido da mensagem, da estrutura. Então, no todo, ela possui um sentido cumulativo, porque você vai acrescentando informações para aumentar a possibilidade de interpretação do receptor ou do leitor. Isso acontece tanto na linguagem oral como na linguagem escrita. Por quê? Muitas vezes a gente, no decorrer do nosso texto, a gente vai acrescentando algumas informações que fazem com que o nosso leitor ele perceba que a gente está formando uma escadinha. A gente começa falando sobre o carro, porque o carro ele é bonito, bem equipado, tem airbag, tem o porta-mala, tem trava e é só por 50 mil reais. Então, você foi subindo uma escadinha, você foi acrescentando informações nesse carro com a finalidade de que o seu receptor, de que o seu leitor entendesse todas as qualidades que esse carro tem. Então, você foi acrescentando qualidades a esse carro. Isso é a gradação. Mas ela também pode acontecer no sentido de diminuir, dessa escadinha descer. E é bom a gente pontuar isso. Por quê? Num texto, quando a gradação ela ocorre no sentido aumentativo, você está subindo essa escada, você começou com uma ideia e você está acrescentando coisas positivas, coisas boas em cima dessa ideia, nós chamamos isso de clímax. Por que clímax? Porque ele vai dando aquela apreensão no leitor e vai querendo com que ele faça mais e mais, leia mais e mais, porque a coisa é isso e aquilo. Ai, o que faz você perder o fôlego? Mas também pode ser o contrário. E quando for dessa decadência, você for acrescentando coisas que foram negativas e que está fazendo com que essa escadinha que a gente formou desça, isso a gente vai chamar de anticlímax, porque não vai te fazer perder a respiração,
mas vai fazer com que você perca o interesse. Entendeu até agora? Então, a gradação, a gente acaba utilizando ela muitas vezes sem nem saber no nosso próprio cotidiano. A gente vai acrescentando e acrescentando informações e esse acúmulo de informações é o que dá essa figura de linguagem. Essas informações elas podem ser acrescentadas no mesmo período, numa mesma sentença, mas ela também pode ser acrescentada em períodos diferentes, que dá essa ligação do texto entre um período e outro, ok? Então, a segunda figura de linguagem que a gente vai estudar hoje, ela é um pouquinho diferente. Acompanha comigo!